TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Olá, você já se deparou com uma obra pública paralisada? Já imaginou o desperdício de dinheiro público que ela representa e a falta que faz aquele hospital, aquela escola ou aquele sistema de saneamento básico que ia ser construído, mas não foi entregue à população? O Tribunal de Contas dos Municípios, atento a essa questão, está fazendo um cadastramento de obras paralisadas, inacabadas ou abandonadas. E quem veio ao nosso programa para falar sobre esse assunto foi o analista de controle externo, Nicael Almeida. Nicael, por que razões surgiu o interesse em olhar para essas obras? Sandra, ao longo dos anos, certo? De 2010 para cá, os analistas de obras do Tribunal de Contas, eles foram observando que essa problemática estava sendo recorrente ao longo dos municípios. E devido a isso, surgiu a necessidade de fazer um trabalho específico nessa área. Juntamente a isso, também observando os trabalhos de outros tribunais, como o Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, eles apresentaram problemas semelhantes e fizeram trabalhos semelhantes a este que a gente está fazendo. Pegando a metodologia destes tribunais, a gente começou a realizar esse tipo de trabalho. Foi desenvolvido, então, um mesmo projeto similar aqui no tribunal? Isso. Bem interessante. E que tipos de prejuízos são ocasionados pela paralisação de uma obra pública? Sandra, são três principais prejuízos significativos. O prejuízo social, o prejuízo econômico-financeiro e o prejuízo político. O prejuízo social é devido à sociedade ainda não dispor na data prevista do bem. Um exemplo disso é um posto de saúde a ser feito, que era para ser entregue numa determinada data e ele não foi entregue. Aquele período que ele não foi entregue é um prejuízo social, é um prejuízo que a sociedade está tendo por não dispor daquele bem para as suas consultas, para os seus... No caso, como você deu o exemplo do posto de saúde, um hospital, uma escola, não é isso? Pronto, do mesmo jeito. O hospital, a escola, ao não dispor daquela escola, vários alunos não estão dispondo de uma educação adequada. Porque não vão ter aquele local, aquele equipamento público. E com relação aos prejuízos de ordem econômico-financeiro? Pronto, o prejuízo de ordem econômico-financeiro são recursos investidos, certo? Que não estão tendo retorno. Um exemplo, né? Um exemplo disso. Uma obra que custa 200 mil. O ente público, né? O município, investiu 100 e paralisou aquela obra. Investiu 100 mil e paralisou aquela obra, certo? Esses 100 mil que foram investidos não estão trazendo retorno nenhum. Porque a obra não é utilizada incompleta, né? Isso. E o outro tipo de prejuízo é o prejuízo político, certo? O que a gente pode ver são as diversas manifestações que estão tendo por causa desse tipo de prejuízo, né? O prefeito, o secretário municipal, ao não terminar uma obra, a população meio que perde uma credibilidade para aquela pessoa, para o prefeito, para o secretário. Então, esse é o prejuízo político que também deve ser observado. É interessante quando você fala sobre esses prejuízos, quando a gente pega os exemplos que você deu, né, a gente vê o prejuízo social quando a sociedade ela tem uma obra inacabada e que ela não faz usufruto disso aí, o prejuízo econômico-financeiro, porque uma obra inacabada ela não traz efeitos, não traz eficácia na sua utilização. E, claro, o prejuízo político, porque também aquele gestor ele fica desacreditado com relação
ao que ele deveria efetivamente expor à população. Isso. Nicael, e com que objetivo está sendo feito o cadastramento dessas obras paralisadas? Pronto. O Tribunal de Contas dos Municípios, né, do Estado do Ceará, ele precisa de uma espécie de banco de dados para se trabalhar. Então, o cadastro é a formação do nosso banco de dados para futuras auditorias em cima de obras paralisadas. Então, hoje a gente está indo a cada município verificando quais obras que estão em estado de paralisação, que estão abandonadas, e a partir deste cadastro a gente vai fazer uma seleção para que futuras obras, que futuramente essas obras algumas dessas obras possam ser auditadas, né? Possam ser verificados os seus estados e quem provocou aqueles prejuízos à municipalidade, à sociedade. Isso é bem interessante, porque com esse acompanhamento, a própria população também ela pode se inteirar de que obras que foram paralisadas. Isso, ainda tem esse caráter, além desse caráter que eu falei, existe o caráter também de recomendações ao gestor, certo? De que ações ele deve tomar para dar continuidade, né, isso, a obra? Para a situação seja resolvida e também ainda... Sobre essa questão, por exemplo, de o que o gestor precisa observar em correlação à questão orçamentária, que já foi, digamos, já desembolsado naquela obra e que ainda precisa ser feito. Então, é preciso acompanhar esse desembolso também, não é isso? Pronto. Fazer uma espécie de plano de ações, né? O gestor tem que se planejar para retomar aquela obra e concluir aquela obra. Muito bem. Senhores, nós faremos um rápido intervalo e em seguida continuaremos a falar sobre obras paralisadas com o analista de controle externo, Nicael Almeida. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Com o programa de virtualização de processos do Superior Tribunal de Justiça, agora é possível encaminhar petições e acessar processos a qualquer hora, de qualquer lugar. 1 hora? Não, 15 minutinhos dá. O que antes ficava em um tribunal, agora está acessível a todos. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Uma bala separa mãe de filho, irmã de irmão, amigo de amigo, alguém de seu futuro. Mas agora, a luta contra a violência pode unir todos para não separar mais ninguém. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. O TCM na TV de hoje tem como tema paralisação de obras públicas. O Tribunal de Contas dos Municípios está realizando o cadastramento dessas ocorrências e quem está falando sobre o assunto conosco é o analista de controle externo, Nicael Almeida. Nicael, como está sendo desenvolvido esse trabalho? Digamos, quais as etapas que ele é composto? Isso é interessante a gente passar aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Nossa metodologia, ela foi baseada em metodologias que outros tribunais de contas utilizaram, certo? Ela é dividida em 2 etapas. A primeira etapa é que a gente está atualmente trabalhando, que é a etapa de cadastramento das obras públicas, né? Hoje a gente está fazendo uma aplicação de questionários nos municípios. A gente enviou, através de ofício do presidente do tribunal, aos municípios um questionário para que estes possam preenchê-los e mandá-los ao tribunal dizendo quais obras estão em estado de paralisação ou abandono. Esse questionário ele vai fazer uma espécie de diagnóstico sobre essas obras
que estão sendo realizados nos municípios. Isso, são alguns dados que são necessários para que vocês possam realmente fazer esse cadastramento. Pronto. E Justamente. uma outra etapa? Não, continuando nessa etapa. Alguns dos municípios não enviam esses questionários. Então, o tribunal está dispondo de equipes para que essas equipes vão em loco, vão a campo e coletem junto ao município quais obras estão em paralisação ou em abandono. E a partir disso, a gente vai ter uma amostra relativamente grande de quase todos os municípios, de quase todas as obras paralisadas de todos os municípios cearenses. Bem interessante. A outra etapa seria uma etapa posterior, que é a etapa de auditoria. A partir desses dados coletados, certo? Vão ser escolhidos alguns municípios para serem auditados. E desses municípios, algumas obras, as mais impactantes, as mais impactantes. Pronto, as que apresentam maior desembolso ou a que apresentam uma situação mais crítica. Foi elaborada, então, uma matriz de risco para se elencar quais seriam essas futuras obras a serem auditadas. Vai ser ainda está em elaboração, índices que vão compor essa matriz de risco para que essa matriz de risco seja aplicada e, com isso, seja escolhidos os municípios e as obras a serem auditadas posteriormente. Muito bem. Nicael, outro aspecto também é que, ao término da auditoria, que tipo de informações vão ficar disponíveis para o público? Eu posso definir o público em duas formas. O público gestor e o público sociedade. Pronto. Para o público gestor, certo? Vão ficar relatórios de recomendações, relatórios de sugestões que a equipe do Tribunal de Contas está realizando e vai estar disponibilizando aos gestores para que eles tomem as providências cabíveis para mitigar a situação. Por isso que você falou anteriormente sobre a questão do plano de ação, que eles vão ter que desenvolver quando o tribunal observar que essas obras estão paralisadas. Justamente. Isso é uma das ações que a gente pede para que eles tomem para mitigar os problemas. E, claro, o tribunal vai acompanhar esse aspecto desse plano de ação e execução para ver se está contente de acordo com as, digamos, sugestões do tribunal. Sim. Muito bem. Agora, o outro público, né, que é a sociedade, vai ficar um relatório das obras paralisadas, o cadastro das obras. E, com isso, a sociedade pode acompanhar de perto o cadastro, o desenrolar dessas obras. Inclusive o plano de ação a ser desenvolvido. Isso. Esse material que vai ficar disponível para a sociedade, Nicael, ele vai ficar disponível em que local? Pronto. O que a gente imagina é que no final da fase de cadastramento, a gente vai elaborar um relatório e nesse relatório vai conter todas as obras paralisadas e a gente vai disponibilizar isso através do próprio site do tribunal, através de um relatório técnico, né? Os meios que o tribunal utiliza para divulgar suas ações. Isso. Muito bem. Senhores, nós vamos fazer mais um breve intervalo e logo mais voltaremos a falar sobre paralisação de obras públicas com o analista de controle externo, Nicael Almeida. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. As mulheres lutam por seus direitos em todo o mundo. No Brasil, somente no início do século XXI, a voz feminina ganhou força legal contra a violência doméstica, a Lei Maria da Penha. Com a lei, o Código Penal foi alterado e agora permite que os agressores sejam presos em flagrante ou que tenham a prisão preventiva decretada. A lei foi batizada com o nome de uma vítima real de agressão.
Símbolo contra a violência doméstica, a cearense Maria da Penha Maia lutou durante 20 anos para ver seu agressor condenado. Uma mulher vitoriosa. Agora, você pode conhecer todos os benefícios da lei disponível também na internet. Acesse o site www.cnj.jus.br para saber muito mais sobre a Lei Maria da Penha. Respeito é bom e eu mereço. E meu nome é Vitória. CNJ, compromisso com a justiça do Brasil. É preciso vontade para mudar? Só a gente mesmo, a vontade de aprender. Encontra uma paz, aconchego, encontra quem ensina, ajuda. Sempre que ela chega em boa hora. E eu acho o seguinte, que sempre é tempo de recomeçar, de virar a página e começar a escrever uma nova história. Sua atitude vale muito. Ajude a mudar. Acesse euajudamudar.org. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Obras públicas paralisadas. Esse é o assunto do TCM na TV de hoje. O Tribunal de Contas dos Municípios está realizando um levantamento de dados a respeito e quem está conosco falando sobre esse trabalho é o analista de controle externo, Nicael Almeida. Nicael, no que esse trabalho de cadastramento de obras públicas paralisadas pode ser útil efetivamente para a sociedade? Pronto, esse cadastro é uma ferramenta para a sociedade exercer o controle social. Fiscalizar de perto os gestores, a quem eles mesmos elegeram. Acompanhando essas obras. Acompanhando as obras de perto e verificando se o seu plano de ações, que vai ser disponibilizado ao tribunal, se ele vai estar sendo cumprido e que essas obras sirvam de verdade para a sociedade. Ou seja, será que realmente essa obra que ela começou a ser construída, se ela atende os interesses da comunidade, isso também é uma preocupação quando se faz o cadastramento dessas obras paralisadas. Isso. É um dos pontos que a gente aborda, que a gente até disponibilizou no site do tribunal, no www.tcm.ce.gov.br. Lá você pode encontrar um banner a respeito das obras paralisadas e lá disponibiliza o que é uma obra paralisada. Lá também é disponibilizado ao gestor um acesso ao questionário que a gente está aplicando hoje, para que ele assim possa ter um maior acesso, além do envio que o tribunal fez por meio de ofício, Por meio de ofício. Ou seja, quando o gestor tem essa ferramenta lá disponível, ele não tem por que não responder esse questionário. Isso. E essas obras, esse banner também, Nicael, ele fala sobre o que são essas obras paralisadas e quais os prejuízos que você já comentou aqui que trazem para a própria sociedade. Fala, eu acho que tudo isso que eu estou falando aqui, lá está disponível em texto, né? Muito bem. Que as pessoas podem, inclusive, se querem, e claro, se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Pois é. E o controle social, ele pode também ser exercido, através do canal que o tribunal dispõe, que é a ouvidoria, o canal de denúncia. Você pode denunciar caso você encontre alguma obra paralisada, através desse canal de denúncia, junto à ouvidoria do tribunal, que essa informação de obra paralisada a sociedade repasse ao tribunal. Muito bem. E esse canal da ouvidoria é bem interessante, que as pessoas podem utilizar. Só lembrando aqui, ouvidoria@tcm.ce.gov.br e, claro, ajudar lá o pessoal da parte de obras públicas da fiscalização do tribunal, os analistas de controle externo, a fazerem esse cadastramento dessas obras paralisadas de uma forma bem efetiva e aí albergar todas essas obras que estão espalhadas no nosso estado. É isso. Para a gente finalizar essa conversa, Nicael, eu gostaria que você falasse um pouco sobre outros trabalhos
Porque no âmbito da fiscalização de obras públicas, estão sendo executados lá no TCM, que também é interessante que a gente se comente aqui. Pronto. Além desse trabalho sobre obras paralisadas, inacabadas e abandonadas, o tribunal hoje está trabalhando com denúncias, né? Apuração de denúncias. Também tem um trabalho com a frente de preservação do patrimônio público, que é uma das preocupações que hoje o tribunal está tendo também. Então, alguns analistas de obras estão chegando aos municípios e verificando as condições do patrimônio público. Condição de posto de saúde, condição de praças, condição de escolas, condições físicas mesmo. De manutenção. De manutenção. Verificando qual o estado de conservação esses bens estão. E com isso, pedindo também que o gestor se pronuncie quais atitudes eles irão tomar para mitigar problemas de manutenção prediais. Isso é interessante porque com essa ação, o que a gente observa é que o tribunal, além de atuar nesse aspecto de sugerir um plano de ação para que essas obras paralisadas elas tenham uma sequência, tenham um seguimento, também as que são finalizadas que sejam preservadas. Isso não é só a preocupação do tribunal, é devido à preocupação da própria Lei de Responsabilidade Fiscal, que um dos seus artigos pede isso. Pede pede não, determina, né? Determina, isso. Que antes de incluir novos projetos, que seja mantido o patrimônio que já existe. Então é nessa linha que o tribunal hoje está focando também. E claro, como você bem comentou, é uma forma de se verificar o acompanhamento de tudo isso por parte da sociedade. Isso, a sociedade é um braço que o TCM tem que ter. Até para executar as suas ações, não é isso? E claro, como você falou, esse braço ele é fundamental para que vocês lá da parte de obras públicas, na fiscalização, consigam executar suas atividades, como essa de cadastramento dessas obras paralisadas e também dessa manutenção desse patrimônio público. Nicael, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa TCM na TV, que você volte outras vezes com outras explicações interessantes sobre esse assunto. Obrigada por você ter vindo. De nada, Sandra, eu que agradeço a participação. Com certeza. Senhores, muito obrigada pela atenção e até o próximo programa TCM na TV. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Uma bala separa mãe de filho, irmã de irmão, amigo de amigo, alguém de seu futuro. Mas agora, a luta contra a violência pode unir todos para não separar mais ninguém. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. Justiça do Trabalho. 70 anos de justiça social. Dá para financiar a faculdade particular sem precisar de fiador? Com FIES dá. Agora, aluno com renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa, bolsista do ProUni parcial
ou aluno de licenciatura pode financiar o curso sem precisar de fiador. Com o FIES, Programa de Financiamento Estudantil, ficou mais fácil fazer o curso superior que você quiser. Informe-se no portal do MEC e faça a sua inscrição. Com o FIES, dá! Ministério da Educação, Governo Federal.